Pessoal, quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou aqui em Campinas, no Instituto de Terapias por Contingências de Reforçamento. Estou aqui nesse evento maravilhoso que é a nível nacional, que acontece todos os anos. Essa é a 7ª edição. E estou aproveitando então que esse evento reúne tantas pessoas que contribuem em canais do comportamento. Estou pegando algumas aqui no corredor para a gente ver o que a gente pode aprender com cada um deles, tá joia? E você, meu convidado, vem com a gente. Bom, dando prosseguimento, pegando aqui nos corredores aqui do 7º Congresso de Terapia por Contingência de Reforçamento, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa professora emérita, doutora Maria Marta Rubner. Boa noite, professora. Boa noite, tudo Sérgio. bem? Tudo bem? Queria que a senhora falasse sobre o evento, o que a senhora tem achado, a 7ª edição, né, do Congresso. Qual que é a importância de eventos como esse para análise de comportamento? Sem dúvida. Esse evento, ele já se tornou um marco do primeiro semestre do todo o ano acadêmico, né? Ele é um evento onde você vai encontrar analistas do comportamento, como a gente brinca de raiz, né? Que são os analistas do comportamento que estudaram Skinner, estudaram outros autores dentro da análise do comportamento, seguem essa epistemologia, optam pela epistemologia behaviorista radical e vêm aqui com a ênfase em contar seus trabalhos aplicados de terapia. O evento está muito bom, bastante diversificado, cursos dos mais variados temas inclusive desafiantes. Hoje havia um curso sobre a questão de controle aversivo, que é um pouco um tabu para gente, que o controle aversivo ele tem efeitos colaterais ruins. Amanhã haverá uma mesa redonda com Hélio Guilhardi e comigo sobre as questões de ruptura entre técnica e ciência, os rumos tecnicistas que podem acabar com a ciência, podem fazer com que a gente entre em extinção, e não é isso que a gente quer. Então, precisamos alertar. Bom, não tem como saber, mas a professora Marta, posso chamar de professora? Não, chama de Marta, tá ótimo. Ela é a 2ª vez que está dando a mesma entrevista. O ano passado, alguma coisa deu errado no áudio, a gente não conseguiu trazer. E o ano passado, na verdade, no dia 18 de maio, era um dia muito especial. O que estava acontecendo no ano passado nessa data, professora? Eu fui surpreendida com um prêmio muito honroso, que na área até então 2 brasileiros haviam ganhado esse prêmio, o professor João Cláudio Todorov e a professora Carolina Bori, e eu ganho esse prêmio ano passado o título do prêmio é Contribuição à Disseminação Internacional da Análise do Comportamento, que é dado a pessoas, instituições, organizações que fazem um desenvolvimento da análise do comportamento fora dos Estados Unidos. Então, como durante muitos anos eu trabalhei como representante internacional na BAE e depois como presidente, eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo e aqui mesmo no Brasil, como presidente da BPMC, antes da SBP, então eu pude fazer esse trabalho. Primeira presidente da BAE, mulher latino-americana. É verdade, isso foi um momento lindo, porque a hora que eu fui receber o prêmio e a hora que eu tomei posse como presidente, lá você tem mulheres do Peru, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Argentina e Brasil. Brasil é uma força em termos da análise do comportamento no mundo, né? Então, a hora que eu disse, olha, eu tenho orgulho de ser a primeira mulher latino-americana a presidir, nossa, foi um auê, foi assim uma comoção. Nossa, as mulheres vinham falar depois comigo, falavam assim, Marta, você nos inspira ao empoderamento. Foi uma coisa muito bonita. Foi um prêmio que realmente foi uma surpresa. Eu estava na reunião dos conselhos, onde é decidido quem ganha ou quem não ganha. Havia 3, 4 candidatos, né? Então, quando eu estava lá presidindo a cerimônia para decidir quais os candidatos que ganhariam esse prêmio, eu abaixei a cabeça para fazer as anotações. Quando eu levanto, o conselho inteiro estava de pé me aplaudindo. Eu disse, gente, o que é isso? Eles falaram, não, professor Marta, você ganhou esse prêmio esse ano. Eu falei, mas como assim? A gente tem que votar. Ele falou, nós já votamos todos nas suas costas. Isso pode quando é pro bem. E você foi lá para San Diego receber esse prêmio? Recebi esse prêmio, foi uma cerimônia Um ano linda. depois, como é que bate o coração? Como é que tá Bom, isso? primeiro o prêmio é lindo, ele está em casa, ele é um
quase um cilindro, né, de cristal azul e transparente. E o curioso foi que aqui no Brasil, vários lugares, na jornada de análise de comportamento, me convidaram para ir contar como foi o prêmio. A Universidade de Piracicaba me convidou, a Metodista, eu levei o prêmio, contei como foi. Legal. Então, foi em vários lugares, houve essa divulgação na própria Universidade de São Paulo, que é a universidade onde eu sou professora titular. Lá foi um orgulho, saiu em vários jornais, né? Então, realmente, foi toda a minha família. E eu fiz uma apresentação bastante lúdica, porque a gente tem 10 minutos para falar. Você recebe o prêmio, você tem que falar, para não ficar aquela coisa chata. Agradeço meu pai, minha mãe, né? Eu fiz um slideshow, né? Com um aviãozinho, eu viajando pelo mundo e contando o que eu vi aqui, o que eu vi ali. E essa apresentação chamou-se, né, Carrying Science and Practice in the Luggage. Carregando a ciência e a prática na mala, porque eu viajei muito. E essa apresentação tem sido solicitada para que eu a faça aqui no Brasil. Então, amanhã mesmo, eu vou fazer o discurso de formatura da turma de São Carlos, de análise do comportamento aplicado ao autismo, a convite do professor Celso Goios. E eu vou repetir uma parte dessa apresentação. Enquanto você fala, é como se levasse um pouco de nós para lá. Mas voltando um pouco no começo, professora Marta, o que brilhou lá, a universitária Marta, entre tantas possibilidades, tantas abordagens, tanta produção, o que te motivou lá dentro a escolher pela análise do comportamento? Olha, é uma história muito curiosa. Eu fiz PUC em São Paulo e a gente tinha disciplinas do curso básico, né? E lá numa das disciplinas eles pediam para que eu definisse a psicologia. E quando eu fui reler a minha definição, ainda no primeiro ano, eu defini a psicologia como uma ciência que busca encontrar as variáveis que determinam o comportamento dos indivíduos. Quando eu reli aquilo, eu falei, nossa, eu já fui, acho que, formada na vida, né, modelada pelos meus pais, pelos colégios, né, a ser uma analista do comportamento. E aí, à medida em que eu ia lendo os textos, eu ia absolutamente fazendo matching, né? Entre aquele conceito e a análise do comportamento, que é uma abordagem científica. Então, houve como diz os aplicativos, houve match. Logo de cara. E hoje, né, um tempo depois, estando entre as principais produtoras, né, da análise do comportamento no Brasil, como você vê a contribuição do Brasil e até mesmo um pouco do futuro? Como você tem visto esse cenário nacional para a análise do comportamento? Olha, hoje a gente tem um cenário bastante complexo. Por um lado, é inegável o lugar da análise do comportamento no Brasil e no mundo do ponto de vista científico. É um dos maiores países fora dos Estados Unidos a contemplar a análise experimental do comportamento. Então, o laboratório da USP, fundado por Fred Kelly em 61, depois Brasília, São Carlos. Então a gente tem inúmeros centros de formação e de pesquisa. Então hoje tem Federal de Santa Catarina, o INB, enfim, hoje não, há muitos anos. Então nós somos um grande centro de pesquisa até hoje, né? Do ponto de vista de aplicação, a terapia comportamental no Brasil ela é bastante forte, comparada em outros lugares do mundo, né? Então ela teve um desenvolvimento muito sustentado pela experimentação, né? E recentemente, com os desdobramentos de várias ondas de terapia, a gente tem algumas que se aproximam mais, outras que se distanciam em relação à epistemologia original, mas isso faz parte do desenvolvimento de uma área, de uma ciência. O que é mais recente no Brasil é o desenvolvimento da análise do comportamento aplicada ao autismo em relação a outros países. Outros países, eles desenvolveram primeiro a análise do comportamento aplicado ao autismo e depois outras abordagens. Aqui no Brasil, o desenvolvimento aplicado ao autismo, ele é razoavelmente recente. Então, nós estamos vivendo um boom do sucesso da análise do comportamento para o autismo, o que é ótimo. A gente tem pessoas capazes, né? A BPMC, agora a CBR, que veio depois, para ajudar a BPMC,
estão olhando, estão cuidando para que as pessoas formem adequadamente. Mas você tem aí um momento complexo onde a vinda de aventureiros pode trazer alguns sinais de perigo. E não são pessoas que nós conhecemos, não são pessoas que estão aqui nos congressos, não são pessoas que são formadas por nós, mas são pessoas externas que por alguma razão veem no trabalho comportamental ao autismo um filão econômico e aí estão invertendo as prioridades. Então esse é um perigo, né? Então a gente precisa ficar atento. Salto em titulação. Isso. Um salto, não em titulação, mas um perigo vindo do mercado. Entendi. Tá? Poxa. Então nós temos uma área bem sustentada, a gente tem tecnologia, a gente tem conceito e a gente tem gente para isso. E tem institutos... Fruto de muito trabalho, né? E tem institutos formando muito bem essas pessoas. Como eu disse, amanhã mesmo eu vou à Universidade Federal de São Carlos, que tem um curso de especialização voltado a isso. Tem o nosso curso da USP, que hoje tem o nome Análise do Comportamento Aplicada e Terapia Comportamental, onde a gente trabalha os dois aspectos. O meu grupo de supervisão lá na USP é só voltado ao autismo. Então tem pessoas sérias, né? Tem os grupos pioneiros, né? Mas o que eu tô vendo são os outsiders, pessoas de fora, falando, a aba é um método, a aba é uma técnica, e aí vou aplicar, e aí você vê pessoas sem a formação devida anunciando ganhos, a necessidade de profissionalizar. Então é um perigo, mas é um perigo que não vem de dentro da área, é um perigo que vem de fora, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas isso acontece também quando uma área vai ficando bem sucedida. Isso é um ponto positivo, assim, é porque a aba funciona, né? Os princípios comportamentais aplicados aos transtornos do desenvolvimento funcionam. A gente vai ter esse ano o primeiro congresso nacional e internacional dessa Associação Brasileira de Análise do Comportamento, que vai ser na USP em novembro, sobre aba e autismo. E era isso que eu ia dizer, para a pessoa não cair nessas ciladas. Isso. Se falou aqui em JAC, se falou em ABPMC, se falou nesse evento. Agora, como que eu posso buscar? A CBR vai estar trazendo também esse evento. Fiquei sabendo sobre a questão da violência, dos comportamentos de segurança. Isso, vai ter um professor nesse evento de novembro, vão vir 2 professores internacionais. Um é o Richard Malott, que é um dos pioneiros da análise experimental do comportamento no mundo, né? E ele tem um programa de ensino e de formação na Western Michigan University. Ele já tem quase 80 e poucos anos e ele veio trazer esse programa de formação, porque isso é uma preocupação nossa, a formação do analista do comportamento. A gente não pode deixar isso nas mãos de aventureiros. Então tá aí, para encerrar, eu gostaria que você falasse para quem está dando esses primeiros passos na análise de comportamento, que ainda está muito indeciso, qual que é a palavra da professora, doutora Marta Hubner, que chegou onde chegou, qual é a palavra para quem está começando agora? Olha, a palavra é estudo, contato com as academias, com as universidades, que são as que formam, né? Então, antes de buscar um curso de formação, veja a titulação dessas pessoas, de onde elas vieram, com quem elas estudaram, busque os seus professores para orientarem, né? Porque a análise do comportamento é uma ciência, ela é uma abordagem científica, então nela nada se fala porque se acha, porque se gosta, nela tudo se aplica a partir de fundamentos científicos. Então, para quem está começando, ela tem uma visão de mundo belíssima, mas ela está sempre aberta a novas descobertas a partir das suas pesquisas. Então, veja quem é que está pesquisando, o que está pesquisando. Hoje a análise do comportamento ela domina temas em várias áreas, né? Temas como violência, que você acabou de falar, e um dos professores que vai vir no evento vai falar de como ensinar itens de segurança para pessoas com dificuldades especiais, né? Então é uma área belíssima, mas ela funciona, ela é potente, ela é poderosa. Então isso é uma arma, né,
nas mãos de pessoas que não têm as melhores das intenções ou a melhor dos planos. Mas para quem está começando, isso faz parte, né? Então foque na sua formação, no seu professor e acredite, né? E trabalhe muito. Então tá aí a dica de quem chegou longe para quem está começando. Essa é a nossa, posso chamar de nossa também, claro, né? Eu sou representante do Brasil e das mulheres brasileiras. Obrigado, professor. Sou brasileira antes de tudo. Até já. Bom, já. A gente se vê.